Boa noite a todos. Continuamos o estudo do capítulo 9 do livro do Gênesis, a saber, o que se segue ao dilúvio. O dilúvio aconteceu, as águas baixaram, agora o procedimento, segundo a ordem do Senhor, todos têm que sair da arca. Cada um seguirá o seu destino. Os animais, alguns serão sacrificados, já foram. Os homens agora vão realizar um sacrifício a Deus com os animais puros. E agora vêm algumas ordens do Senhor Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por favor, pule agora do versículo 1, Gênesis 9, versículo 1, para o versículo 7. E eu queria que vocês fizessem uma comparação e não se surpreendam, nós já sabemos a resposta. Porque Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra no versículo 1, e repete isso no versículo 7. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Alguém pode dizer: Deus esqueceu. Lembrei, vou dizer de novo. Repetiu. Não é nada disso. A coxa de retalhos. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis foram escritos por várias mãos. E uma outra mão, muito tempo depois, fez a compilação. Sem ter esse cuidado de selecionar: isso aqui está repetido, e isso daqui já apareceu ali, eu não vou colocar. Não, ele simplesmente compilou. Portanto, quem compara no capítulo 9, os versículos 1 e o versículo 7, não se escandalize com essa repetição. Na verdade, não é repetição, porque os primeiros capítulos do livro do Gênesis quase sempre são uma compilação. Boa parte do encontro anterior nós dedicamos à questão do sangue, da transfusão de sangue, de comer ou não sangue, de comer ou não animais impuros. E paramos no versículo 4, somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Eu pedi para vocês memorizarem alguns textos importantes sobre esse assunto no Novo Testamento. Memorizaram? No Evangelho segundo Marcos, tem um capítulo muito importante, o capítulo 7. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos um episódio muito significativo. Na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro tem a visão de uma toalha que cai do céu, com todos os animais quadrúpedes que existem na face da terra, portanto, puros e impuros, inclusive porco. E tratamos do capítulo 6 do Evangelho segundo João, a promessa de Jesus da instituição da Eucaristia, e ele fala explicitamente: quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O meu corpo é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Vimos também por que a proibição de comer sangue. Ela está no versículo 3 do livro do Gênesis. Versículo 4, somente não comereis carne com a sua alma, isto é, com o seu sangue. Pensava-se naquele tempo que a alma da pessoa, o que nós entendemos hoje como esse elemento espiritual que integra a natureza humana, que é composta de uma união substancial de corpo e alma, de matéria e espírito, pensava-se naquele tempo que a alma estava no sangue, porque tirando o sangue a pessoa morria. Logo, imaginava-se que a alma estava no sangue. Essa mentalidade evoluiu. E vimos alguns textos do apóstolo Paulo: o meu desejo é partir e estar com Cristo, desprender-me deste corpo, o que seria muito melhor para mim. A famosa dissertação do capítulo 1 do livro da carta de São Paulo aos Filipenses. Bom,
Falamos isso exaustivamente no encontro anterior, não é o momento de repetir. Aqueles que não vieram a esse encontro, não assistiram ao vídeo anterior, são convidados a assistir esse vídeo, onde temos toda a fundamentação da questão da transfusão de sangue e de comer ou não o sangue. Continuamos o nosso texto, vamos ao versículo 5. Somente para compreendermos o porquê do versículo 5, leiamos o último versículo do encontro passado, versículo 4, somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Agora o versículo 5, eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal, e ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Surpreendente essa afirmação. Veja, o que subjaz nessa proibição? A defesa da vida. Se o sangue é a alma do homem, tirar o sangue do homem equivale a matá-lo. Aqui nós estamos nos primórdios da lei do talião. Se repararmos bem, a lei do talião, ela já está contida em germe aqui. Quem matar o homem, eu vou pedir contas, aquele que tirou a vida. Pule agora para a lei do talião, no livro do Êxodo, que não vamos tratar agora, dente por dente, olho por olho. Quem tira a vida de um ser humano não pode viver. Essa era a lógica da lei do talião, que, repito, N vezes já foi dito aqui, ela evoluiu para o mandamento novo. Mas ainda estamos nos primórdios da história da salvação. E é tão séria essa questão, que o Senhor aqui insinua que o animal que tirar o sangue do ser humano, Deus vai pedir contas a esse animal. É verdade que Deus Todo-Poderoso incutiu na natureza de certos animais o instinto de se alimentar de certos animais. Inclusive, em certas situações, se você se expuser a um animal, se você entrar numa jaula de um zoológico, de uma onça que está faminta, a onça vai comer você. Não por maldade dela. Você pode falar de maldade, de perversidade da onça. Aqui estamos num nível puramente instintivo. O animal está com fome. Deus colocou na natureza desse animal alimentar-se de carne. E ali está um ser que tem carne. Fosse um homem, fosse um macaco, fosse um coelho, fosse uma lebre, fosse um cervo, enfim, colocou dentro da jaula, o animal carnívoro vai se alimentar. Da mesma forma, o urso, eu não sei, todos os animais carnívoros, leão, onça, guepardo e assim por diante. Ou seja, Deus colocou na natureza daquele bicho alimentar-se de carne. Por isso colocou até na dentição deles, na arcada dentária superior, dentes mais destacados dos demais, os dentes presa para cravar na carne e sangrá-la, e de sorte que o animal morra e ele come a carne, porque é do instinto dele, porque Deus colocou isso na natureza do bicho. E isso é bom porque foi Deus. Deus é o autor do leão, Deus é o autor de todos os animais irracionais, Deus é o autor de todos os animais carnívoros. Mas aqui, o que está por trás do versículo 5 é a sacralidade da vida, tanto da vida humana, quanto da vida de todos os animais que têm sangue. De novo, eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas. Vejam a ideia de alma associada ao sangue. Nessa concepção, a alma está no sangue, o sangue é a alma da pessoa, a todo animal. Então, o animal que tocar no homem, que tirar sangue do homem, vai se ver com Deus. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Na verdade, o Senhor já havia dito isso em outras palavras, quando
Caim foi punido. O Senhor só proibiu as pessoas de matarem Caim. Aqui nós já temos uma evolução. O pedir contas, que aqui não está claro, mais na frente, na lei do talião, é dente por dente e olho por olho. Isto é, a vida foi tirada e ela pertence a Deus. O autor do assassinato, o autor do homicídio, o autor do fratricídio, etc., vai se ver com Deus. O sangue do teu irmão clama. Lembram do que o Senhor Deus disse a Caim com a constatação da morte de Abel? Então vejam, com uma linguagem própria do seu tempo, aqui nós temos uma proteção, uma tutela, uma advertência duríssima, evidentemente, que se estende a todos os animais que têm sangue, que correm, onde sangue corre nas veias, nas artérias, de que a vida pertence a Deus. É um dom de Deus e não pode ser tirada. Alguém poderia perguntar o fundamento contra o aborto. Já podemos utilizar esse versículo para, defendendo a vida no ventre da mãe, podemos colocar esse versículo como argumento na luta contra o aborto? Evidentemente. A criança é um ser vivo já a partir do momento da fecundação. A ciência diz unanimemente que com a fecundação nós temos um ser geneticamente diferente do pai e geneticamente diferente da mãe. Já temos um patrimônio genético distinto do pai e da mãe. É uma nova vida humana. E continua o versículo 6. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Uma mente atual talvez sinta um pouco de náuseas, de estômago embrulhado com essa afirmação. Mas isso já é a lei do talião. É a lei do talião, escrita de outra forma. A lei do talião vem de tal delito, tal vingança, tal agressão, tal resposta à altura, dente por dente, olho por olho, mão por mão, pedra por pedra, etc. Não é assunto para tratarmos agora, mas, vejam, estamos no início da história da humanidade. Já tivemos um precedente perigoso. Caim matou Abel. Lameque, o famoso Lameque, na verdade, já revelou uma brutalidade muito mais agressiva, virulenta do que essa. Quem pode dizer qual era a mentalidade no tempo de Lameque? 1 para 77. Ou seja, se alguém matar uma pessoa da minha família, eu vou e mato 77 da família dele. E até uma criança, se uma criancinha causar uma contusão, o contundido pode matar a criança, coitada. Vamos lembrar isso. Voltemos ao capítulo 4, versículo 23 e 24. É a humanidade em estado bruto. É a humanidade muito, desculpem a expressão, não se choquem, caríssimos internautas, animalizada, brutalizada, com uma prática vingativa extremamente cruel. Leamos juntos Gênesis 4, de 23 a 24. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. É duro? Claro que é. É doloroso? Claro que é.
É animalesco, se quisermos usar essa expressão mais forte? Claro que é, mas lembremos-nos de que estamos aqui na humanidade ainda engatinhando. A humanidade que não recebeu instruções, mandamentos, orientações, que vão vir na história da humanidade com o tempo. Ah, mas por que Deus não disse tudo logo de uma vez? A resposta é simples. A senhora, quando tinha 4 ou 5 anos de idade, e o senhor, quando tinha 4 ou 5 anos de idade, chegou no jardim, os professores não disseram tudo de uma vez, que o senhor aprendeu ao longo da vida, e que fez do senhor e da senhora uma pessoa tão virtuosa, uma pessoa tão cheia de valores. Os valores, os ensinamentos, eles vão sendo dispensados aos pouquinhos, está claro? E Deus Todo-Poderoso, que é um pedagogo perfeito, em nível de humanidade, quis que o tempo paulatinamente transcorresse e com o tempo Deus fosse dizendo verdades a conta-gotas para a humanidade. Que a exemplo de cada ser humano é um pequeno modelo, é um pequeno exemplo da humanidade toda. Assim como nós, em determinada fase da nossa vida, não temos capacidade de compreender certas coisas, a humanidade também, ou vice-versa. Está claro? Muito bem. Então, voltemos para o livro do Gênesis. Todo o versículo 6 é já antecipadamente a lei do talião. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Versículo 7. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Já falamos no início desse encontro, dessa repetição, quem compara o versículo 1, leio: Deus abençoou Noé e seus filhos, sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Porque a repetição, na verdade, não foi repetição, são duas mãos aqui, duas afirmações quase idênticas, escritas por pessoas diferentes, em épocas diferentes. E essas duas escritas foram compiladas numa espécie de colcha de retalhos. Avança o texto, chegamos ao versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. Avancemos o versículo 10. Assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. A aliança é a primeira vez na Bíblia que essa realidade aparece. Pergunto a vocês, algumas alianças além desta, Deus celebrou com o seu povo no Antigo Testamento. E uma aliança Deus celebrou com o seu povo no Novo Testamento. Vamos ver como está a memória de vocês. Depois dessa primeira aliança que Deus celebra com Noé, qual foi a segunda aliança? Abraão, parabéns. Qual foi a terceira aliança que Deus celebrou com o seu povo no Antigo Testamento? Moisés, no Monte Sinai, perfeitamente. E, finalmente, a última aliança, a nova aliança, a eterna aliança, que Deus celebrou, nosso Senhor Jesus Cristo, no Calvário. Agora vamos às particularidades de cada aliança. A aliança que Deus celebrou com Noé teve como destinatários todos os homens e todos os animais. Está claro? Essa aliança primeira é com toda a humanidade e com todas as criaturas.
Já a aliança que Deus faz com Abraão é mais restrita. Eu farei de ti o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então é uma aliança restrita a Israel. Israel ainda em germe, porque aqui nós não temos Israel propriamente dito. Na verdade, Israel vai ser neto de Abraão, está claro? Claro. Mas como Abraão é o nosso pai na fé, pai também dos muçulmanos, pai também dos judeus, então essa aliança em Abraão é mais restrita. É uma aliança, podemos dizer, nos 3 grandes ramos do abraamismo. Claro, se para os muçulmanos Abraão é pai, Abraão, Ibrahim, é a mesma coisa. Para os judeus também é pai, para os cristãos também é pai. Em Abraão, nós temos uma aliança na sua posteridade. A posteridade de Abraão não é só o Israel, mas é também o novo Israel, também aqueles que vieram de Abraão, de Agar, a escrava, porque ele teve também como filho Ismael, teve também Isaque, mas Isaque de Sara, Ismael da escrava Agar. E aí nós temos a tríplice distinção das 3 religiões monoteístas que tem como tronco Abraão. Moisés, Israel. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja. Então, está claro a distinção das alianças? Então, essa é a primeira das primeiras alianças da história da humanidade. Aqui não temos ainda Israel, não temos ainda a igreja, não temos ainda Abraão. Temos o nosso primeiro patriarca, Noé. Uma aliança que ele celebra com toda a humanidade. Vamos dar uma olhadinha rápida nas outras alianças, onde é que elas estão. Gênesis capítulo 12. A aliança que o Senhor faz com Abrão. Ainda não é nem Abraão, o seu nome ainda vai ser mudado. Estamos aqui em Ur da Caldeia, estamos aqui no atual Iraque, estamos aqui na Mesopotâmia. Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Agora vem a promessa: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Segunda aliança. Está claro? Terceira aliança, livro do Êxodo. Vejam que lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, o povo sai do Egito, conduzido por Moisés. A aliança do Sinai já começa propriamente no capítulo 19. Vejam, os capítulos 19 e 20 tratam da aliança. Essa aliança vai ter um sinal visível. Qual é o sinal visível da primeira aliança de Noé? O arco-íris. Qual é o sinal visível da aliança que Deus celebra com os hebreus no deserto? As tábuas da lei. As tábuas da lei com os 10 mandamentos. Qual é o sinal da nova e eterna aliança? O sangue de Jesus derramado na cruz. O seu sacrifício no Calvário. Quando o Filho do Homem for elevado da terra, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Esse é o sinal. Muito bem. Então, voltemos para o livro do Gênesis, capítulo 9. É significativo que no início do versículo 9, o Senhor promete fazer. Vou fazer. Reparem a locução verbal. Agora deem uma olhada no versículo 11. Faço. Vou fazer e faço. Afinal de contas, Deus promete para um futuro distante e depois já decide, ele mudou de ideia? Coxa de retalhos. Vou fazer. Não, vou fazer agora. Tem nada disso. Faço esta aliança convosco.
nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. O Senhor promete jamais destruir a humanidade novamente com o dilúvio. O Senhor promete, não haverá jamais o dilúvio. Essa é a promessa. A palavra aliança significa pacto, significa compromisso. Normalmente esses compromissos são bilaterais. Uma parte se empenha em fazer ou não fazer, em dizer ou não dizer. A outra parte também se empenha em dizer ou não dizer, fazer ou não fazer. E se celebra e se apresenta um sinal. Hoje, em foro civil, direito civil, duas partes acordam, uma quer vender um imóvel, a outra quer comprar um imóvel. Nós precisamos celebrar esse convênio, esse contrato, não é? Essa aliança que nós estamos fazendo. E o sinal visível disso é um instrumento reconhecido pelas leis dos homens. Vamos assinar. Antigamente não era assim. Antigamente era a palavra dada, empenhada. A iniciativa aqui é de Deus. Podemos dizer que foi uma iniciativa unilateral. Deus não pediu o consentimento de Noé. Então, você concorda, meu filho? Ah, Senhor, eu vou pensar, ou então concordo. Ah, tá bem. Não tem nada disso. Deus é soberano. Eu vou fazer uma aliança com você. E o que é que Deus pede da humanidade em troca? Toda aliança é um dar e receber recíprocos, sim ou não? Nem sempre. Vejam, na cruz. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Muito bem. O que foi que Deus pediu em troca daquilo que Ele realizou no Calvário? Perdoou nossos pecados, derramou o seu sangue, o preço do nosso resgate, com sua morte, sepultamento e ressurreição, ao terceiro dia Ele ressuscitou. O que Ele pediu de nós em troca? Naquela hora, nada. Mas já antes, durante sua vida pública, convertei-vos e crede no Evangelho. É uma aliança que, para ter uma eficácia em nós, exige de nossa parte uma postura. É unilateral no sentido de que Deus tomou a iniciativa de nos perdoar, de abrir-nos as portas do paraíso, de cancelar os nossos pecados, sem o nosso consentimento. Na cruz, Jesus, para morrer por nós, não pediu o nosso consentimento. Ah, vocês querem que eu morra por vocês? Se vocês concordarem, eu morro. Se vocês não concordarem, eu não morro. Não foi assim. O Senhor fez a sua parte sem precisar da nossa colaboração, sem pedir o nosso consentimento. Agora, para que aquilo que Ele realizou no Calvário tenha efeito em nós, tenha eficácia na nossa vida e nos leve para o paraíso, para que aquilo que aconteceu no Calvário, de fato, tenha aplicação na nossa vida e nos transforme efetivamente e nos possibilite, se perseverarmos até o fim, a glória do céu, certas exigências de nossa parte têm que ser atendidas. Atenção! Cuidado então quando em cada celebração da Eucaristia, atentos àquela afirmação do Senhor que o sacerdote repete: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Tudo da parte de Deus já foi feito, o que não significa dizer que eu, para que essa aliança seja eficaz na minha vida, não preciso fazer absolutamente nada. Ah não, vou continuar a pecar. Ah não, vou continuar a permanecer nas trevas, permanecerei nas trevas. Tá bom, Ele já me perdoou na cruz, vou continuar a ofender a Deus, vou ser discípulo do demônio, porque vou para o céu de qualquer jeito. Errado. Lembre-se que uma aliança, ela é, no caso do que aconteceu no Calvário, é bilateral. É bilateral. Há exigências de um lado e há exigências do outro lado. Um contrato, um instrumento de compra e venda que vocês conhecem perfeitamente, porque vocês todos têm imóveis registrados no nome de vocês.
Esse contrato, ele impõe obrigações, impõe direitos de ambas as partes. Claro que nós não temos nenhum direito diante de Deus, mas exigências de nossa parte, para que aquilo que nos foi dado gratuitamente no Calvário aplique-se na nossa vida, isso é indiscutível. Vamos ver essas exigências? Marcos, capítulo 1, vamos lá no versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência, ou convertei-vos, que é outra tradução, e crede no evangelho. Então podemos colocar essas duas exigências básicas da parte do contratuado, os dois pactuantes, vamos chamar assim. O primeiro pactuante é Cristo Jesus, no Calvário. O outro pactuante é a igreja. E nós pertencemos à igreja. Da parte do primeiro pactuante, o perdão dos pecados foi concedido. O preço do nosso resgate foi pago. A ressurreição venceu a morte. Abriu-se-nos as portas do paraíso. Oba, então de minha parte eu não preciso fazer nada. A coisa não é assim, não. Da parte do pactuante no Calvário, tudo foi feito. Agora tem o feedback. Tem a sua parte. E ai de você se você não fizer essa parte. Porque a aliança objetivamente já foi celebrada. Da parte de Deus, tudo o que precisava ser feito já foi feito na celebração dessa nova e eterna aliança. Agora, a sua parte. Convertei-vos e crede no evangelho. Vamos agora também a Lucas, capítulo 15, porque lá no finalzinho das duas parábolas, da dracma perdida e da ovelha perdida, nós temos aqui, por favor, sublinhem isso, eu peço a vocês que sublinhem, porque as cláusulas da aliança no que toca a nós, no que tocam essas cláusulas a nós, tem uma coisinha aí. Versículo 7, Lucas 15. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Portanto, saber que a nova e eterna aliança foi celebrada no Calvário, e eu, diante disso, não creio e não faço penitência, ou seja, não me arrependo dos meus pecados, não luto contra os meus pecados, e pela graça de Deus não rompo com essa vida de trevas, a aliança não vai se cumprir na minha vida. Uma aliança, lembrem-se, é um ato bilateral, não existe aliança unilateral. Como é a aliança unilateral? Eu somente vou fazer aliança comigo? Deus faz aliança com o homem. Portanto, exigências da parte de Deus e exigências da parte do homem. Deus já cumpriu a sua parte na cruz. A parte dos homens agora é o arrependimento. Sem o arrependimento, sem a fé, sem a mudança de vida, sem a vida da graça, São Paulo diz, vamos ver daqui a pouco em Colossenses, buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. Mas ainda, Lucas 15, versículo 10, digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. É uma repetição, não é? O moral das duas parábolas é o mesmo. E a parábola do filho pródigo, que é a terceira, lá no finalzinho, no versículo 24, ao empregado, que é o encarregado de preparar a festa: este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Então, exigência de nossa parte para que essa aliança, que da parte de Deus já está completa na cruz, passar da morte, vida de pecado, vida de trevas, para a vida, passar de uma condição de perdição, perdido, doido, despranaviado na vida, desorientado, longe de Deus, afastado de Deus, para próximo a Deus, para amigo de Deus. Essa é a exigência. Senão, não se pode falar de aliança consumada, concretizada, porque a outra parte não atendeu ao requisito e não vai entrar no reino, não vai entrar na glória, vai ser excluído. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mateus capítulo 25, ele vai dizer aos que estiverem à esquerda. Então vejam,
Essa afirmação aliança, ela é bombástica. Ela é uma palavra que nos compromete tremendamente. Compreender o que aconteceu no Calvário sem um impacto tremendo na nossa vida, que nos leva ao sincero arrependimento, significa mais ou menos, mal comparando, olhem aqui, um esposo e uma esposa que acabam de colocar isso no dedo e saem felizes da vida para a lua de mel, e o esposo nem aí para o que isso significa, e na primeira oportunidade trai a esposa. Mas peraí, isso daqui é sinal de quê? Isso compromete você ou não? Isso é símbolo de quê? Você celebrou uma aliança e agora não quer cumprir. Mais ou menos, dado que Deus sempre é fiel, Ele cumpre sempre a sua parte, já cumpriu e permanece sempre fiel. Deus é fiel, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Mas para que essa aliança se torne salvação para nós, nos possibilite o acesso ao reino dos céus, é preciso que de nossa parte essas exigências continuamente se manifestem. E dado que nós somos desgraçados, pobres, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz o texto que convém que vocês decorem, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, tem justamente a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, para mostrar a possibilidade que nós temos de, tocados pelo Espírito Santo de Deus, nos arrependermos. E enquanto estamos a caminho, Deus cheio de misericórdia, mesmo sabendo que violamos a aliança, que celebramos com Ele pela fé e pelo batismo, temos a possibilidade, com um sincero arrependimento e ordinariamente com o sacramento da penitência, de restabelecer de nossa parte as cláusulas da aliança. Está sempre em aliança com o nosso Deus. Aliança é casamento. Daí a importância também de não desmerecermos, de considerarmos sempre esse qualificativo bonito de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado de esposo. Esposo. Lembram da parábola das 5 virgens prudentes e das 5 virgens imprudentes? O noivo está chegando. Chegou, as imprudentes não estavam, a porta se fechou e a festa começou. As outras chegaram, bate, não conheço vocês, e a festa começou. A ideia, Cristo como nosso esposo, aquele que vem desposar o nosso coração. Ele é puro, ele é fiel, ele é todo nosso. E qual é o feedback de nossa parte? Qual é o retorno de nossa parte? Para que esse esposo nos leve um dia a participar do banquete, da festa nupcial no céu, que o nosso coração seja todo dele, que o nosso coração não seja dividido com o amante, com o falso esposo que é o demônio. Pois bem, essa ideia da aliança nasce aqui no capítulo 9 do livro do Gênesis. Voltemos ao texto. Foi uma senhora digressão, saímos de uma aliança, entramos na segunda, na terceira, na quarta, mas é importante porque os temas se interligam, eles são relacionados uns com os outros. O que você diz de um já é prefiguração do outro. Aqui, na aliança primeira que Deus faz com a humanidade em Noé, já vislumbram-se as demais alianças, dentre as quais a mais importante é a nova e eterna aliança. Versículo 12. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 14. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco, e com todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Então eu pediria a todos vocês, internautas, que esse fenômeno, tão simples, é claro que a ciência explica, as gotas de água que se condensam depois de uma chuva gostosa ou de uma chuva torrencial, o arco-íris que aparece, isso para nós evoca muitas coisas. A primeira,
Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é o autor da chuva. E esse espetáculo que eu estou vendo aqui me faz lembrar uma promessa que o nosso Deus fez de não mais destruir a humanidade. Ele o fez uma vez por causa do pecado. Seria muito bom se nós nos ativéssemos a esses fatos bíblicos que antecederam o arco-íris e subseguiram-se ao arco-íris. É um Deus zeloso, é um Deus que não compactua com o pecado, é um Deus que virá para julgar os vivos e os mortos, e que nos primórdios resolveu renovar toda a face da terra com o dilúvio, prometeu não mais fazê-lo, mas como é que Deus agora, se a humanidade não vai ser renovada pelo dilúvio, vai ser renovada como? Vá para o Calvário. Renovada pelo sangue de Jesus, pelo seu sofrimento redentor, pela sua morte expiatória, pela sua morte que destruiu o poder das trevas, que cancelou nossos pecados, que venceu a morte com a ressurreição. Sim, o Senhor prometeu não mais destruir a terra. Agora Ele não só prometeu, nas citações proféticas do Antigo Testamento, cancelar todo o pecado, renovar o homem. Quando tu envias o teu Espírito, toda a face da terra se renova, diz o Salmo 118, versículo 105. Os profetas que falam as profecias dos ossos ressequidos que adquirem vida, não é? A profecia de Ezequiel da água que sai do templo e por onde passa, ela possibilita a vida, não é? Imagem que é citada de novo no Apocalipse, e obviamente a destruição do demônio, a destruição da morte, a destruição dos nossos pecados. Isso sim, não a destruição do homem, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Agora, a destruição é de outra natureza, o Calvário, a nova e eterna aliança. Então, esse texto para nós, ele deve ser muito caro e deve evocar todas essas ideias que vão recorrer no Antigo Testamento e atingir o seu ápice no Novo Testamento. Muito bem. No versículo 15, somente uma observação. E eu me lembrarei. Mas será que Deus é um esquecido? Quando Deus se lembra, não é que Ele se esqueceu. Lembrar-se não significa necessariamente até aquele momento você está esquecido. Queridas mães cujos filhos moram fora do Distrito Federal, vocês se lembram sempre dos seus filhos? Sim. Sempre? Sempre. Se vocês se lembram sempre aqui, vocês nunca se esquecem. E ao dizer, eu me lembro do meu filho, significa dizer, eita, até agora eu estava esquecido, lembrei que eu tenho um filho morando em São Paulo. Faça meu favor. Eu me lembro sempre do meu filho. Deus se lembra sempre, mas quando Ele diz, eu me lembrarei, é para que nós nos lembremos de que Ele se lembra. Claro que Deus se lembra, mas dizer que Ele se lembra, não significa dizer que até aquele momento Ele estava esquecido. É uma questão bem básica, bem simples. Dizer que eu me lembro, eu me lembrarei no futuro. Em Deus não tem futuro. Nós é que estamos sujeitos à lei do antes, durante e depois. Não tem arco-íris 24 horas por dia. Mas quando o arco-íris aparecer e nós virmos o arco-íris, nós nos lembraremos de que Deus se lembra. E quando Deus diz, eu me lembrarei, não significa dizer que Ele agora não se lembra, ou que daqui a uma hora vai esquecer, e só com o próximo arco-íris que Ele olhar é que Ele vai se lembrar. Isso é patético. Em Deus não há antes e depois. Deus se lembra sempre da sua aliança. Deus se recorda sempre, porque Deus é onisciente, sabe de tudo, não se esquece jamais de nada. Mas, para nós que estamos sujeitos ao tempo, ao antes, durante e depois, o pretérito perfeito acontecerá uma chuva e aparecerá um arco-íris. Quando isso acontecer, nós nos lembraremos de que Deus se lembra sempre. Portanto, o Deus que se lembra agora é o Deus que se lembrará depois. Está claro? Então, certos verbos que Deus conjuga no passado, no presente e no futuro, em Deus não há passado, em Deus não há futuro. Mas para que nós compreendamos o eterno
que não está sujeito ao antes e ao depois, agindo no tempo, fala-se de eu me lembrarei. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. E dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Compare agora o versículo 17 com o versículo 12. Eis o sinal da aliança que eu faço convosco. No versículo 17, temos uma repetição ou não? Temos uma coxinha de retalhos bem costurada. Quem escreveu o versículo 17 é uma pessoa, e quem escreveu o versículo 12 é outra pessoa. E os textos foram harmoniosamente compilados e chegamos a uma justa posição de textos que narraram o mesmo fato. Bem, no próximo encontro, nós vamos ver a descendência dos filhos de Noé. E mal a humanidade começa a se reproduzir, a se multiplicar, mais desgraça volta a acontecer. A próxima desgraça, a Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, uma intervenção de Deus, uma punição de Deus, e depois, mais na frente, o pecado dos pecados, a abominação das abominações, Sodoma e Gomorra. Mas isso é assunto para daqui a uns 2 anos. Boa noite.